Parabéns ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Há um vídeo circulando onde o senhor Milei, agora presidente eleito, está falando sobre meu livro Rumo a uma Vida Significativa e o encontro que tivemos há algum tempo. Há um livro que tem, digamos, lições do Rebbe, certo? E então, quando você vai, eles geralmente te dão esse livro. Agora, como isso é escrito? Como? Porque essa é a parte interessante. O Rebbe falava no Shabat, mas qual é o problema? Você não pode escrever, não pode fazer nada. Então, como isso é escrito? Sim, como é escrito? Essa é a parte interessante. Bem, havia 5 rabinos que aprendiam o discurso do Rebbe de cor. E quando o Shabat terminava, eles se escreviam. E o Rebbe depois ia e editava, revisava. Bem, eu tive a possibilidade, tive a honra. Um desses rabinos, ele transformou esses ensinamentos em um livro. E eu tive o privilégio de recebê-lo e autografá-lo. Espere. Um segundo. Então, quando você vê os vídeos do Rebbe, há um rabino atrás dele que tem uma longa barba branca. Bem, é com outros que eu me reuni. Então eu fui rezar em Loel. Quero dizer, eu não fui fazer nada relacionado à economia, nem aos negócios, nem à política, nem nada disso. Foi alguns dias antes de Rosh Hashanah, então, 10 de setembro, para ser exato, e fui convidado a encontrá-lo em Crown Heights, em um escritório, e a apresentar-lhe meu livro Rumo a uma Vida Significativa em espanhol. E compartilhei um pouco do meu histórico e do livro, que por muitos anos tive a honra e a bênção de realmente ser um choicer. Alguém que memorizava e lembrava palavra por palavra horas e horas das palestras do Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, realizadas no Shabat e feriados, quando não se tomam notas nem se fazem gravações. Então temos que lembrar palavra por palavra. E estamos falando aqui sobre, às vezes, 4 ou 5 horas. O que, no papel, a velocidade média de um orador por 1 hora resulta em 10, 20 páginas de 8 por 11 com espaçamento duplo. Então 5 horas são 100 páginas. E éramos capazes de reproduzir quase 100, 99, 98 páginas sem redundância. Esse era o nosso trabalho. E então o próximo passo era escrevê-lo, pesquisar, anotar e depois publicá-lo. Após o falecimento do Rebbe em 1994, escrevi o livro Rumo a uma Vida Significativa, publicado pela William Morrow e que foi posteriormente traduzido para muitas línguas, 14 idiomas, um deles o espanhol. E aqui eu gostaria de apresentar a você, eu disse, ao futuro presidente eleito. Milei, eu disse, o livro. Você deveria ver como os olhos dele brilharam. Ele estava absolutamente fascinado por esse processo de lembrança e que tudo isso foi documentado no livro. Eu sempre apreciei o trabalho que fizemos, mas quando vejo, há uma pessoa que nunca conheceu. O Rebbe não estava familiarizado de forma alguma com esse processo e, posso te dizer, a empolgação dele me deixou mais empolgado. Então, quando vi o vídeo, essa foi minha reação. Eu disse, uau! Sim, é um segredo bem guardado. Os segredos da mente. Como você se lembra de horas e horas? E ele me fez essa pergunta. E eu disse, é tudo sobre ouvir, aprender a ouvir, como absorver. Esvaziar sua mente da tentação de processar e ser como uma esponja seca. Esponja seca retém, esponja molhada não. Então, quanto mais inteligente e brilhante você é, na verdade, isso trabalha contra o processo de absorção. É uma discussão à parte, e eu já falei sobre isso em outros vídeos. E, novamente, você deveria ter visto. Foi incrível de se experimentar. Então eu lhe apresentei um livro e eu disse,
Deus te abençoe. Você deveria ganhar a eleição. E olhe, especialmente no capítulo sobre liderança e sobre governo. Quero dizer, todos os capítulos são valiosos, mas especialmente esses 2 capítulos. E eu apontei algumas coisas-chave sobre o que é ser um líder, sendo o mais humilde servo de Deus para servir o povo. Não se trata do seu próprio poder, não se trata do seu ego. E o que um governo deve fazer é trazer uma coluna moral, uma clareza moral para seu povo. De qualquer forma, foi um momento muito significativo, mas eu não sabia que ele seria eleito. E aqui estamos nós. Então, eu tenho uma conexão pessoal. Meu querido presidente, espero que você ouça isso. Eu o parabenizo e lhe dou minha bênção em nome de todos nós. Você deve ser realmente bem-sucedido em ser não apenas um líder político, um líder econômico, mas um líder espiritual. Com uma visão. As pessoas precisam de uma visão, especialmente no nosso mundo de hoje. E o Rebbe, como um verdadeiro líder espiritual, nos ajuda a todos a cristalizar nossa visão. Então, que este livro em direção a uma vida significativa e esses ensinamentos o ajudem a liderar adequadamente como um verdadeiro exemplo vivo. E que sua liderança seja também um modelo para líderes ao redor do mundo. Estamos em necessidade desesperada de líderes espirituais, pessoas que veem você e olham e buscam ajudar a capacitar todos a viverem de acordo com seu maior potencial, cumprindo seu chamado divino neste mundo. Sim, é crucial ter uma sociedade saudável, economicamente estável e robusto, e todas as outras coisas que são necessárias em qualquer governo. Mas, acima de tudo, o que faz uma sociedade saudável são pessoas saudáveis, tanto física quanto espiritualmente, que entendem o propósito de suas vidas. Fala com elas sobre o propósito. Então foi uma honra apresentar o livro a você. Espero encontrá-lo em breve. E novamente, parabéns. E para todos nós, acho que isso é uma inspiração. Confira em direção a uma vida significativa. Tive o privilégio de ser o autor, mas são ensinamentos que não são meus. Ensinamentos que remontam a milhares de anos, vistos através das lentes do Rebbe, um verdadeiro visionário espiritual dos nossos tempos. Costumo chamá-lo de o primeiro verdadeiro, século XXI. Século. Seja abençoado e esteja bem.